voce di Maria dentro l'anima mia. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. A palestra da noite de hoje, ela tem como tema na oração. Ela vai ser ministrada pelo nosso amigo e irmão em Cristo, Arthur Valadares, que vai falar para a gente sobre a oração, tudo pautado em cima dos ensinamentos do Cristo Jesus. Então, meus irmãos, vamos orar? Senhor Jesus, amigo de todas as horas, de todos os momentos, bons ou ruins, está sempre a nos orientar, nos amparar e a nos cuidar. Gratidão, Jesus, ao mentor da nossa casa espírita Caminho da Luz. Gratidão aos anjos guardiões que guarda aquele templo de oração com tanto amor, com tanto cuidado. Gratidão também, Jesus, pela oportunidade de assistirmos mais uma palestra, tudo pautado em cima dos seus ensinamentos. Que o Senhor possa, Jesus, abrir o nosso canal da inteligência para que absorvamos tudo que o nosso irmão Arthur vai falar para a gente na noite de hoje. Que só, Jesus, o seu amor incondicional possa nos envolver enquanto assistimos a palestra, pois nós sabemos que o amor que você, Jesus, tem por nós é incondicional. Amor puro, amor verdadeiro, amor que consola, amor que ampara, amor que cuida. Senhor Jesus, nesse momento, estamos todos ligados num só pensamento e num só sentimento, nesse momento tão especial da palestra. Então, Jesus, nós te convidamos, fique conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja, Jesus, graças a Deus. Meus amigos, minhas amigas, boa noite para todos. Deus nos abençoe com a sua paz, que sintamos a presença divina mais uma vez a nos envolver, a presença dos nossos amigos, benfeitores espirituais, que o nosso coração se faça receptivo, que nos coloquemos aqui humildes na condição de aprendizes para recolher os frutos e as bênçãos do Evangelho por meio do nosso querido Emmanuel. Então, que a espiritualidade amiga possa nos amparar a todos. Então, um abraço aqui para os amigos que vão chegando, para o Maurício Dantas, para a Poliana, para a Laura Oliveira, a Carol Fonseca, a Thaís Vasconcelos, sempre aí conosco, a Patrícia Demarco, a Maria Medeiros, o Elcio Palhares Rosa, a Kátia Caribé, a Sandra, lá de Americana, a Cândida, um abraço, Candinha, Deus te abençoe, a Sônia Maria, a Janeide Oliveira, a Abigail Barreto, a Ticinha, um abraço, querida, também. Quem mais? O Jailson, grande abraço, meu amigo, sempre aí conosco. A Marli Aparecida, lá de Ponta Grossa, no Paraná. A Joana Catarina, de Rio das Pedras, em São Paulo. A Idavânia, de Florianópolis. A Sheila Virgínia. Agradeço pelo carinho, querida. Lá de Aracaju, Sergipe. A Vera Portes. Enfim, a todos o nosso mais sincero e fraterno abraço, rogando a Jesus que abençoe a cada um de vocês com a sua divina paz. Hoje nós vamos já para o capítulo de número 167. Vamos conversar sobre a oração. Na oração é o título. Então, mais do que, digamos, conversar sobre a forma da oração, sobre os mecanismos da oração,
nós vamos focar na posição em que nos colocamos na oração. Isto é, o que vai, em termos de conteúdo, em termos de disposição espiritual, na nossa oração. Porque muitas vezes a nossa oração, ao invés de ser verdadeiramente um anseio da alma, um esforço de busca por comunhão com a força divina, a nossa oração será muitas vezes ainda um reflexo muito, digamos assim, limitado, né? Um reflexo ainda não muito luminoso daquilo que a gente traz em termos de vícios, de paixões. A gente mistura interesses puramente humanos, até mesmo as paixões, muitas vezes, com essa força, ou pelo menos esse recurso divino que é a oração, e ela deixa então de ser uma busca verdadeiramente para subirmos em direção à comunhão com o mais alto e passa a ser, na verdade, uma postura de rebeldia da criatura, querendo descer o mais alto, querendo descer o Criador, a espiritualidade superior ao plano das nossas paixões, dos nossos caprichos, dos nossos desejos menos dignos. Então a gente precisa entender, e esse é um estudo muito fundamental, como é que temos nos colocado na oração, o que temos colocado na oração, porque dá para a gente fazer uma leitura, uma análise muito profunda, se a gente faz isso com sinceridade, acerca de nós mesmos, acerca do nosso mundo íntimo. Aliás, os próprios Espíritos vão dizer isso. Uma das melhores definições que nós temos de oração, naquela parte da lei de adoração, né, no Livro dos Espíritos, se eu não me engano, na questão 660, vou até abrir aqui para a gente ver. Os Espíritos vão dizer assim que a oração exatamente a questão 660. Né, na verdade. Então, dentro da questão 660, o subitem aí, A. E aí eles dizem assim, o essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas que creem que todo o mérito está na extensão da prece e fecham os olhos sobre seus próprios defeitos. Porque Kardec tinha perguntado, como é possível, né, pessoas que oram tanto, mas permanecem, digamos assim, as mesmas, não se renovam, não se transformam? Porque na pergunta anterior, Kardec havia perguntado se a prece tornava melhor o homem. Os espíritos dizem que sim, porque o torna mais forte contra as tentações, porque a prece com fervor e com confiança predispõe, né, o espírito a perceber, a captar a inspiração dos benfeitores, dos bons espíritos e tal. Mas aí Kardec, depois disso, faz a pergunta seguinte: tá, mas e como é que tem gente que ora tanto, mas não se aperfeiçoa? E aí os espíritos então trazem essa resposta. O essencial não é orar muito, mas orar bem. Então, essas pessoas que oram muito, mas permanecem as mesmas, creem que o mérito da oração está no tamanho dela ou na forma dela, mas fecham os olhos sobre os seus próprios defeitos. A prece para elas, essas pessoas, é uma ocupação, um emprego do tempo, mas não um estudo delas mesmas. É aqui que a gente queria chegar. Uma das melhores definições de prece, o estudo de nós mesmos, o mergulho profundo em nós mesmos, no conhecimento de nós mesmos com humildade, para reconhecer as fraquezas, as fragilidades, com humildade, para aprender e se renovar. Então, essa definição de prece eu acho muito valiosa. E a gente precisa, então, no estudo da nossa oração, estudar a nós mesmos, para ver se a nossa oração não está refletindo ainda muito os nossos desejos e caprichos e pouco dos anseios mais nobres e profundos da alma de se elevar para Deus e de viver a lei divina. Então, é muito importante a gente pensar, né, e analisar isso. E qual é o versículo, então, que nós vamos tomar por base de estudo hoje? Um versículo que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 11, verso 1. Uma solicitação aí dos discípulos a Jesus, né? Senhor, ensina-nos a orar. Olha que bonito. Porque no fundo é isso que nós vamos buscando aprender ao longo da jornada evolutiva. Toda a dimensão do que seja orar. Não restrito esse orar
há apenas aquele momento em que a gente faz a pausa, realmente para buscar uma conexão mais profunda, mas quanto mais a gente amplia o entendimento, a gente vai vendo que o orar é o estar conectado com Deus. Então a gente vai orando na medida em que vamos ganhando consciência na ação cotidiana do dia, por meio dos sentimentos que vamos colocando ali, por meio da postura que vamos adotando. A gente vai orando na convivência no lar, na medida em que vamos trazendo para a nossa experiência do lar e para a nossa postura mais brandura, mais indulgência. Tudo isso são dimensões da prece, não só o momento mais específico em que a gente se pausa, em que a gente busca um lugar mais silencioso, uma introspecção para conversar. Esses momentos são também muito importantes, mas na verdade a oração ela tem que alcançar a nossa vida como um todo, porque orar é adorar a Deus. Adorar a Deus é servi-lo, é colocar-se a serviço para que Deus nos possa utilizar para a expansão do bem e do amor. Por isso Leon Denis chega a dizer, no seu livro, né, O Problema do Ser e do Destino, na tradução para o português, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que chegada a uma certa altura, o pensamento do indivíduo, do espírito, se torna ele uma prece integral. A todo momento o espírito está em oração, porque já é um pensamento de tal maneira purificado, baseado, né, num sentimento de tal forma depurado, que tudo que ele pensa, tudo que ele realiza já é oração, já é prece. É isso que nós estamos buscando aprender com Jesus. Converter a nossa vida cada vez mais numa oração integral, numa oração perene, num ato de adoração constante a Deus. O que não significa dizer vivermos de mãos postas, vivermos ajoelhados ou apenas na contemplação, não. Termos sim os momentos de mais introspecção, de meditação, mas também fazer do nosso trabalho profissional, da nossa convivência em família, da nossa convivência em sociedade, um ato de adoração, de oração, direcionados a Deus, né, pelo amor, pelo sentimento que a gente agrega ao que faz. Então, esse pedido dos discípulos é muito mais amplo do que simplesmente pedir uma receitinha assim, Senhor, quais palavras eu tenho que colocar? Senhor, qual que tem que ser a ordem da oração? O que tem que constar na minha oração? É muito mais profundo do que isso. Senhor, ensina-nos a orar, isto é, ensina-nos a manter a comunhão com o divino a todo momento, a aprofundar essa experiência. Aliás, é isso que a gente vai ver de maneira muito bela no capítulo 17 do Evangelho de João, que fecha ali a última ceia, quando Jesus faz uma oração, né? Todo o capítulo, na verdade, é uma oração de Jesus, em que ele trata disso. Ele diz assim que a meta é que nós, os que vamos buscando o discipulado, os que vamos nos tornando discípulos, venhamos um dia a ser com o Pai um, assim como ele já é um com o Pai. Então ele trata muito dessa ideia da unidade. Pai, assim como eu já sou um contigo, que eles venham a ser também um comigo e nós todos um em você. Então ele está falando disso, dessa oração que se amplia para uma comunhão perene, para uma conexão profunda com Deus, né, refletindo essa presença em tudo que viemos a fazer. É isso também que a gente vê no capítulo 19, por exemplo, do livro Boa Nova, em que nós temos um diálogo muito interessante entre Jesus e João Evangelista, mais uma vez sobre essa questão da oração. E eles tratam dessa ideia da comunhão e como manter essa comunhão. Então, muito interessante lá a reflexão que Jesus traz em torno da oração. Então, a gente trouxe esse introito acerca da oração só para a gente ir meditando, né, o alcance do assunto. Não é aqui simplesmente pensar numa formulazinha. Senhor, ensina-nos a orar é algo muito mais profundo do que a gente imagina numa primeira análise. Então vamos ver o que o Emmanuel traz aqui para nós, né? Ele diz assim: a prece, nos círculos do cristianismo, caracteriza-se por gradação infinita em suas manifestações, porque existem crentes de todos os matizes nos vários cursos da fé. Então, nós aprendemos com a doutrina espírita que existe uma escala espírita.
Então, nós vamos ter espíritos aí nas mais diversas etapas do processo evolutivo, nos mais diversos degraus da jornada ascensional em direção a Deus. Está lá da questão 100 diante do Livro dos Espíritos, Kardec faz um mapeamento aí dessa escala espírita, dividindo em 3 ordens e 9 ou 10 classes, ou é o inverso, em 3 classes e 9 ou 10 ordens. É porque na primeira divisão que ele faz eram 9, depois ele amplia nas futuras versões ali do Livro dos Espíritos, né? Porque essa escala ela aparece pela primeira vez, se não me engano, não no Livro dos Espíritos, mas numa primeira versão ali de O Livro dos Médiuns, né? Na verdade, num primeiro livro que foi um predecessor, um antecessor do Livro dos Médiuns. E aí depois ele acrescenta, quando na nova edição do Livro dos Espíritos, ampliada, ele acrescenta a escala com 10 divisões, 3 ordens e 10 classes, ou é 3 classes e 10 ordens, agora me fugiu o termo. Mas então nós temos essa infinita gradação. Mesmo lá os espíritos dizem, olha, essa divisão não é absoluta, porque existem matizes, nuances que vão ao infinito. Então isso naturalmente vai se refletir na prece, porque a prece ela é reveladora do nosso mundo íntimo, ela é reveladora do nosso estado de consciência, ela na verdade mostra aquilo que o espírito elege como tesouros, como metas fundamentais da sua jornada. Então ela vai ser isso, o Haroldo lembrou aqui muito bem o nome do livrozinho, né? Instruções Práticas sobre as Manifestações, que é esse livro que antecede o Livro dos Médiuns. Então, a prece ela vai ser como que um espelho onde a gente vai poder ver refletido o indivíduo, o mundo interior do indivíduo e mais ou menos como está o conjunto ali das suas buscas, das suas metas, dos seus valores. Então, por isso que a gente falou, e os espíritos definem a prece como um estudo de nós mesmos, um estudo da criatura. Por isso ela varia uma gradação infinita nos círculos do cristianismo. Independentemente da denominação religiosa especificamente, no espiritismo, no catolicismo, no protestantismo, dentro dessas denominações, nas várias correntes aí, nós vamos ter espíritos de todas as faixas. Alguns vão alcançar já de maneira mais ampla a profundidade do que seja a prece. Outros ainda estarão numa postura muito superficial. Nós estudamos o Evangelho, nós estudamos, no nosso caso espíritas, o Espiritismo, justamente para a gente sair da superficialidade na relação com Jesus, na relação com Deus ou com a espiritualidade superior por meio da prece. Para deixarmos de fazer a prece um eco ruidoso ainda das nossas paixões, do amor próprio, do orgulho, do interesse pessoal e torná-lo uma sinfonia sublime. Do ser que realmente anseia por crescer, por desenvolver-se em espírito. Nós estamos nesse esforço para não fazer da nossa prece simplesmente projeção das sombras ainda, mas sim, de fato, uma alavanca de luz para o nosso progresso. Então, Emmanuel começa dizendo isso e trazendo, então, alguns exemplos para nós. Ele diz assim, os seguidores inquietos reclamam a realização de propósitos inconstantes. Então, o seguidor inquieto é aquele que ainda não construiu internamente uma firmeza de propósitos. É aquele na qual a vontade ainda não está desperta. Então, ele oscila muito. Ele é igual a onda do mar, como diz Tiago na sua epístola, né? Se o vento sopra para cá, ele vai para lá. Se o vento sopra para cá, ele vai para o outro lado. Então, ele não consegue manter... Só um minutinho, caiu aqui no Instagram. Ele não consegue manter constância. Ele não consegue manter o foco. Ele fica oscilando, ele fica... né? Uma hora ele estabelece um projeto aqui, aí começa, vem as primeiras dificuldades, ele desiste. Aí volta-se para um outro projeto ali, aí começa, vem as primeiras dificuldades, ele muda de novo. Ah, não dá, aqui é muito difícil, aqui está impossível. Aí ele começa outra coisa. E aí os espíritos, quando começam realmente a estruturar um amparo para secundá-lo naquele trabalho, ele já desistiu, já começou a seguir outro caminho,
a buscar outro projeto. Aí na hora que eles começam de novo a preparar ali para secundar ele naqueles esforços e tal, aí ele desiste de novo, muda para outro. Então é o seguidor inquieto, é o que busca sempre propósitos inconstantes. Ele não consegue firmar um alvo, como diz Paulo, né, até a camiseta que eu estou hoje aqui, prossigo para o alvo. É aquele espírito que define metas existenciais. Quando ele assume um compromisso, ele vai e leva aquele compromisso adiante, superando os obstáculos, com sacrifício, esforçando-se. E aí o alto encontra mais facilidade em ajudá-lo, porque ele está numa mesma direção. Agora, se muda de direção toda hora, o alto, na hora que está ajustando para ajudar naquela direção, mudou. Aí o alto tem que reconfigurar de novo. Enfim, fica muito difícil, né? A gente fica parecendo aí uma folha ao vento, se não tem essa firmeza de propósito. Não significa teimosia, porque às vezes realmente a gente é convidado a mudar de caminhos. Às vezes a gente inicia um projeto no bem e aí as circunstâncias vão levando, tudo vai culminando para que aquele projeto chegue ali a um fim, feche-se um ciclo e abra-se outro. Agora, é muito diferente de estar sempre pulando de galho em galho sem conseguir estabelecer metas, constância, disciplina. E aí o indivíduo traduz isso na sua prece. Então, a hora ele está pedindo para ajudar aqui, a hora ele está pedindo para ajudar para lá, a hora ele está pedindo para ajudar para um outro rumo. E aí ele mesmo, né, não abre-se para essa influência porque ele está sempre oscilando demais. Os egoístas exigem a solução de caprichos inferiores. Então, o indivíduo que está muito fechado no seu egoísmo, ele não consegue perceber o quanto, muitas vezes, a sua própria prece, que deveria ser uma alavanca de luz e libertação, na verdade, está operando ali num curto-circuito de sombra, porque ele está fechado dentro daqueles interesses. Ele só consegue pensar naquilo. Ele não está aberto para entender e acolher os interesses divinos a seu respeito. Ele quer impor os seus interesses e caprichos a Deus. E não o inverso. Ele não chega numa postura humilde, ele chega dizendo para Deus o que ele tem de fazer. E não, Senhor, me orienta, me ajuda a entender e compreender a sua vontade. Não, ele chega já dizendo o que fazer, né? Os ignorantes do bem chegam a rogar o mal para o próximo. Ainda existe isso, né? O indivíduo está tão ainda com senso moral ainda tão pouco trabalhado, assim, desenvolvido, que ele roga na prece para que o outro lá possa, digamos assim, a vingança divina possa chegar sobre ele, né? Para que ele receba ali o que merece. É óbvio que cada um, diante da lei divina, vai lidar com as consequências dos seus atos, na justiça perfeita de Deus, mas quantas vezes a gente não quer que Deus seja o nosso vingador? E a gente acaba desejando o mal para o próximo mesmo. Não que ele se recupere, não que ele se redima, não, a gente quer que ele se dê mal, que as coisas deem errado. Às vezes a gente não chega a verbalizar de vergonha, assim, né? Por uma certa moderação, assim, por um certo formalismo, mas internamente a gente está desejando aquilo. E isso reflete-se até na prece. Os tristes pedem a solidão com ociosidade. Então o indivíduo está preso, cristalizado ali na tristeza, não consegue sair daquelas sombras nas quais ele mesmo se envolveu, se deixou envolver, e por mais que o alto tente auxiliá-lo, ele está como que cerrado, ele está como que um isolante ali, por mais que a corrente divina queira correr ali, percorrê-lo para acender a luz da esperança, o indivíduo se coloca como um amortecedor, como um isolante e quer permanecer naquele estado, né? Os desesperados suplicam a morte, aquele que perdeu a conexão com a esperança, aquele que deixou-se sufocar ou esmagar pelo desespero, muitas vezes num ato ali quase que de loucura, pede a Deus que simplesmente, né, termine com tudo aquilo, custe o que custar. Então, assim, a gente vai vendo como que a prece ela vai refletir muito do que vai em nosso coração. Daí a importância
de, usando a prece, conhecer o que vai no coração, de aperfeiçoar o sentimento, o que vai no coração, para também acrisolar, sublimar a nossa prece, enquanto alavanca de progresso. Inúmeros beneficiários do Evangelho imploram isso ou aquilo, com alusão à boa marcha dos negócios que lhe interessam à vida física. Então, o indivíduo vai fazer da prece única e exclusivamente um petitório com relação aos seus interesses materiais. Não que seja um problema rogar a Deus que nos ajude para que consigamos o pão nosso de cada dia. Até Jesus colocou isso na oração do Pai Nosso. Mas muitas vezes a gente quer fazer de Deus esse monarca, digamos assim, ou queremos adulá-lo, ou fazer dele um servidor nosso, cuja tarefa única e exclusivamente é zelar pela nossa prosperidade material, como se fosse essa a que mais importasse para o Criador. Quando, na verdade, ele vai estar muitas vezes nos propondo ali desafios, dificuldades no plano da matéria, justamente para que alcancemos a prosperidade espiritual. Em suma, resume Emmanuel, né? Depois desses vários exemplos que ele trouxe, buscam a fuga, anelam somente a distância da dificuldade, do trabalho, da luta digna. Então veja só, muitos, ao invés de fazerem da prece um recurso de renovação das forças íntimas, de clareamento do entendimento, para que o indivíduo compreenda o que cada experiência tem a lhe ensinar, qual a vontade divina a seu respeito, ele quer usar a prece como um recurso de, digamos assim, de blindagem, de isenção de dificuldades. Então ele não quer mudar-se a si perante as circunstâncias, ele quer mudar as circunstâncias para que não tenha que mudar a si. Percebem a grande diferença? A fundamental diferença? Porque quanto mais a gente entende o Evangelho e a doutrina espírita, mais compreendemos que a função primordial da prece, mais do que mudar circunstâncias, é mudar indivíduos. Mais do que mudar aquilo que acontece ao nosso redor, é mudar o nosso entendimento, a nossa leitura e renovar as nossas forças para que consigamos lidar com aquilo que acontece ao nosso redor. Claro que muitas vezes, diante do merecimento, quando o alto entende que são caminhos adequados para nós, as circunstâncias vão se ajustando também. Mas, de um modo geral, a prece visa é mudar o indivíduo. Mas muitos, invertendo a lógica, querem, na verdade, mudar circunstâncias sem terem de passar pela mudança de si mesmos. Porque é mais cômodo, porque é mais fácil, né? Então, geralmente, muitas vezes, a prece acaba sendo uma tentativa de fuga do que um compromisso firmado com Deus de melhoria, apesar das circunstâncias que venham a surgir. Jesus suporta, paciente, todas as fileiras de candidatos do seu serviço, de sua iluminação, estendendo-lhes mãos benignas, tolerando-lhes as queixas descabidas e as lágrimas inaceitáveis. Então veja, são ainda candidatos ao serviço. Os que assim procedem, porque eles não comparecem no altar da prece como quem está realmente disposto a servir, disposto a aprender, disposto a ceder. Esses comparecem no altar da prece como quem está disposto a colher de Deus o que espera, a aceitar aquilo que convém, a reclamar do que não convém e a afastar, tanto quanto seja possível, os desafios do caminho. Então são ainda candidatos, podem já até ter um anseio, um carinho por Jesus, mas são ainda candidatos. São ainda multidão. Não entraram na condição de discípulos. Porque a posição do discípulo, a postura com que ele comparece perante Jesus é diferente. É o que a gente vai ver aqui no próximo parágrafo. Me lembra o Quinto Varro, lá no livro Ave Cristo, né? Quando ele vai conversar pela primeira vez ali com Apio Corvino, e ele estava passando por momentos muito difíceis, e ele chega então para conversar com Apio Corvino e relata, né, as suas dificuldades, as suas angústias.
E aí eu me lembro direitinho, assim, a primeira vez que eu li a resposta do Appice Corvino, aquilo me impactou profundamente. E, vez por outra, volto a pensar e a meditar sobre isso, porque o Quinto Varro ouve pacientemente tudo o que o Appice Corvino ouve pacientemente tudo o que o Quinto Varro traz ali, as angústias, como eu falei, né? Mas ao final ele diz assim: Quinto, você buscou o evangelho, buscou o cristianismo para que você se torne um servidor de Jesus ou para que o Cristo se torne o seu servidor? Essa é a diferença entre aqueles que ainda estão no plano da multidão e aqueles que já entraram no plano do discipulado. Porque a multidão, de um modo geral, busca Jesus até quando convém. Passado um certo limiar, em que é pedido sacrifício, é pedido renovação, geralmente afasta-se. Agora, o discípulo não. Ele busca Jesus não para aquilo que lhe convém, mas para aquilo que ele precisa. E ele busca Jesus não para que ele o sirva, mas para que ele se coloque, ele, o discípulo, se coloque na posição de servidor, e não que Jesus o sirva. Então essa é a diferença. Mas Jesus, como é infinita misericórdia, vai aguardando, né, o amadurecimento das criaturas, vai nos envolvendo com a sua misericórdia, vai nos estendendo as mãos, vai permitindo, inclusive, que a gente viva experiências mais desafiadoras para que a gente possa ir amadurecendo e despertando das ilusões. Ele vai tolerando, né, as queixas descabidas, as lágrimas inaceitáveis. Quando a gente olha para trás, né, quando um espírito mais adiantado olha para trás e lembra do seu pretérito, ele olha como eram as suas orações lá atrás, ele fica pensando, meu Deus, né, quanta cegueira de espírito. Todavia, quando aceita alguém no discipulado definitivo, algo acontece no íntimo da alma contemplada pelo Senhor. Então, no caso do discípulo que chega com humildade, com sinceridade para a caminhada, aí o processo é diferente. Cessam as rogativas ruidosas. Acalmam-se os desejos tumultuários. Converte-se a oração em trabalho edificante. Lembra lá o que a gente falou? A oração que vai se ampliando para muito além de um momento específico e vai se tornando o todo da vida do indivíduo. A sua atuação, seja onde for, tudo vai sendo um ato de oração, um ato de adoração, de louvor a Deus, sem que a gente precisa fazer uma ritualística específica, sem que a gente precise adotar uma posição ali, fisicamente falando, específica, não. Coração e sentimento em sintonia com o mais alto é oração. Onde for. Então, a oração vai se tornando trabalho edificante, o trabalho edificante vai se tornando oração, tudo meio que vai se fundindo. O discípulo nada reclama. E o mestre, respondendo-lhe às orações, modifica-lhe a vontade todos os dias, alijando-lhe do pensamento os objetivos inferiores. Então, o discípulo é aquele que chega com a porta aberta. Porque ele não quer mais que Jesus seja simplesmente um visitante ocasional do seu mundo interior, mas agora um morador em definitivo. Ele quer que a presença do Mestre se faça com ele constante, e não o busca apenas no momento do sofrimento, da dificuldade, não, quer tê-lo como companhia, como mestre, como orientador de cada instante, de cada escolha, de cada gesto, de cada ação. E Jesus, então, como ele não violenta nenhuma consciência, ele bate na porta, como está lá no Apocalipse, e deixa, né, ou aguarda que essa porta se abra de dentro para fora. Quando a porta é aberta, ele então adentra esse mundo interior. E ali ele começa a fazer o seu trabalho, naturalmente secundando o esforço do próprio indivíduo, mas Jesus começa a alijar do pensamento do discípulo os objetivos inferiores. A palavra do Mestre, o verbo divino de Jesus, quando encontra um coração aberto, um mundo interior receptivo, vai
criando ali esse novo ser. É mais ou menos o símbolo, né, da criação lá do Gênesis. O verbo divino a criar. E Deus disse, haja luz. Então, o verbo divino do Evangelho é o símbolo dessa presença divina criadora. Quando a gente acolhe esse verbo e é receptivo a ele, ele vai co-criando, criando dentro de nós um novo universo de valores, de pensamentos, de sentimentos. É uma nova gênese, isso tem um nome, regeneração, uma nova criação. Por isso que Paulo diz, quem está em Cristo, nova criatura é. Porque o verbo divino acolhido vai se tornando dentro dele um novo universo, uma regeneração, uma nova criação. Essa é a postura do discípulo, que vai naturalmente se aperfeiçoando, ele vai amadurecendo quanto mais vai caminhando no discipulado. Tem o discípulo ainda iniciante, tem o discípulo já mais maduro, e um dia terá o apóstolo. Mas é esse o processo, porque muda substancialmente a postura com que ele comparece no altar da oração. Se os primeiros vinham lá exigir caprichos, seus desejos, ou apenas reclamar, ou apenas apontar os outros, o discípulo cessam as rogativas ruidosas, acalmam-se os desejos tumultuários. A oração deixa de ser só contemplação, plano, sonho, projeto, e passa a ser ação, trabalho, realização também. Mais do que querer pedir apenas o que o Senhor gravite ao seu redor, o discípulo agora quer gravitar ao redor do Senhor. E aí Emmanuel traz a frase mais bela da mensagem de hoje, a mais sublime. O coração unido a Jesus é um servo alegre e silencioso. Se a gente esquecer toda a mensagem hoje, todo o estudo de hoje, e guardar só essa frase, já valeu. O coração unido a Jesus é um servo, porque ele se coloca na posição de servir, não mais exigir, não mais cobrar, não mais esperar apenas. É esperançar, que é esperar agindo, não mais exigir, mas colocar-se, doar-se, né? Não mais apenas cobrar, mas agora doar, servir. Ele é um servo alegre, porque encontra alegria na alegria de servir, encontra alegria na comunhão com Deus, na harmonia com a lei divina, e silencioso, porque já não quer mais os brilhos do mundo, já não anseia mais pelos aplausos e reconhecimento do mundo, das criaturas, busca já única e exclusivamente o aplauso consciencial, a aprovação e a bênção de Deus. Por isso ele é silencioso, não se preocupa mais com o ser reconhecido, a vaidade já não tem assim sobre ele tanta força. Como diz Gesiel, né? Deus opera em silêncio e não concorre com as vaidades das criaturas. Pois bem, os servos de Deus também passam a operar nessa dinâmica, em silêncio, não concorrendo com as vaidades dos seus irmãos. Disse-lhe o mestre ao discípulo, né? Levanta-te e segue-me. E ele ergueu-se e seguiu. Então a oração para ele não é mais o ficar ali sentado, simplesmente a pedir e a cobrar. Agora a oração para ele é um diálogo profundo e sincero com o mestre, no qual ele amplia a acústica da alma para ouvir que Jesus lhe diz, levanta e segue. E ele então mobiliza a vontade, se ergue e segue a Jesus, cumprindo não mais ou buscando não mais os seus caprichos ou interesses, mas sobretudo a vontade divina a seu respeito. Então olha que bonito, né? Quanto a gente tem a pensar aí sobre as nossas orações e aprender com as nossas orações. Aprender acerca de nós mesmos, conhecermos mais a nós mesmos, para que também, renovando o nosso modo de atuar, possamos renovar o nosso modo de orar, e assim sucessivamente, um transformando o outro. A oração que aperfeiçoa a ação que alimenta, que eleva cada vez mais a oração. Beleza?
Vamos ver aqui o que nós temos de perguntas dos amigos, de considerações. A Selma Stuck traz aqui uma reflexão bem interessante, né? Da Madre Teresa de Calcutá, em que ela diz, né? Antes achava que a prece transformava as coisas. Hoje eu sei que a prece transforma a gente e a gente transforma as coisas. É mais ou menos esse mesmo caminho. A prece fundamentalmente visa transformar o indivíduo, a sua leitura da realidade e a sua disposição em transformá-la. Mais do que simplesmente dar ao indivíduo um resultado pronto, sem o esforço da construção e do amadurecimento. Agradecendo aqui a presença de muitos, da Carol, da Jade. Quem mais aqui? O José Diniz. Obrigado pelo carinho de todos. A Anice. A Natália, ou Nathalie Freitas, diz aqui, né, que o levantar de Jesus tem muito significado. E, de fato, Nathalie, esse verbo levantar, né, ele aparece com muita frequência no Evangelho. E ele é muito representativo, ele é muito carregado de sentido. Temos no caso, por exemplo, da cura do paralítico, lá do tanque de Betesda, quando Jesus, né, diz, levanta, toma o teu catre e anda. São 3 passos aí muito belos, né? Levanta no sentido de mobiliza a vontade, que é a faculdade soberana do Espírito. Ergue a tua esperança, leva a tua fé. Toma o teu catre, isto é, aprende com as dores que viveste até aqui. Aprende para não repetir os equívocos que te levaram até esse catre. Então, leva a experiência do que foi vivido, leva isso contigo e segue, ou seja, busca aperfeiçoar-se. Não basta levantar e permanecer no mesmo ponto, é preciso sempre melhorarmos. Às vezes a gente tem a tendência de achar, não, agora eu já cheguei num nível tal de maturidade, um nível tal de compreensão e meio que estaciona, mas não, é preciso sempre aperfeiçoar, sede perfeitos. Então, em 3 etapas, começando pelo levantar. Sem mobilização da vontade, não há transformação de qualquer espécie no plano íntimo do ser. Por isso a vontade, diz o Leon Denis, é a faculdade soberana da alma. Então, levanta, né? Que a gente vê também em outros momentos, na cura do cego de Jericó, que estava à margem do caminho. O primeiro movimento dele, quando Jesus o chama, é levantar-se, lançar fora a capa e ir em direção a Jesus. Então, mais ou menos as etapas de novo, né? Levantar, o querer é poder, como diria Leon Denis, né? Querer, saber e amar. Denis vai resumir assim essas forças da alma. O querer como primeiro movimento, no sentido de vontade, não de desejo apenas, mas de vontade firme. Depois o lançar fora o véu, ou no caso ali a capa, né? Deixar para trás a capa das ilusões, a capa das conveniências, a capa das comodidades, né? A capa do orgulho, da vaidade, as aparências que a gente vai construindo, deixar isso tudo para trás. Porque é ilusão, porque consome energia, porque nos mantém estagnados numa falsa visão de nós mesmos. E seguir. Seguir em direção a Jesus. Porque é um movimento que deve, sobretudo, partir de nós. Jesus, ele está sempre receptivo. Ele cria circunstâncias de modo a nos alcançar, mas quem tem de fazer esse movimento, de ir em direção a ele, somos nós, que é o caso lá da passagem em que Jesus ele não vai até o cego, ele para e diz, fala para que ele venha até mim. Então é muito simbólico, realmente o verbo levantar é muito sublime. E aqui a oração é um dos principais recursos espirituais de soerguimento do ser, para que ele possa levantar-se, para que a gente possa fortalecer a vontade, elevar o nosso ponto de vista, a gente precisa recorrer à oração que nos levanta, que nos eleva para sintonias, para perspectivas mais elevadas no plano aí da criação.
Vejamos aqui o que mais. A Silvia Duncan trouxe aqui para nós, né, uma contribuição do André Luiz. A oração é um altar em que ouvimos a voz divina através da consciência. Então, eu costumo dizer também que a oração ela é um treino, uma sensibilização da acústica da nossa alma, para ouvirmos aquela voz que fala no silêncio. A gente não citou aqui Estevão, quando ele diz que Deus opera em silêncio? Pois bem, é preciso sensibilizar a acústica da alma para perceber essa voz que perpassa toda a criação. Porque o poder de Deus, já dizia um grande poeta, não se manifesta no trovão, mas principalmente na brisa suave. Deus ele não é espalhafatoso assim, né? Embora a sua obra seja magnificamente bela e assim impressionante, mas Deus ele é sutil, ele é visto sobretudo nos detalhes, na sutileza. Então, a grande expressão mesmo do poder de Deus não está no trovão ribombante, mas sim na leveza da brisa suave. Para perceber isso é preciso sensibilidade. Para perceber essa voz que ecoa no silêncio, a oração é um recurso essencial. Por isso, orar é, digamos assim, buscar esse diapasão, né? Afinar o instrumento para que ele seja assim bem perceptivo, né? Ele possa captar assim a leveza mesmo do que é essa voz, né? Do que é essa vontade divina. Beleza, meus amigos? Creio que por hoje é só. Mais uma vez agradecendo aqui a todos vocês, a presença de todos, aos comentários, ao carinho aí de tantos. Para mim é sempre uma imensa alegria poder partilhar essas noites com vocês, de terças e de quintas. Que Jesus possa seguir nos inspirando sempre. A todos vocês, um ótimo final de semana aí, sob as bênçãos do Cristo. E se Deus quiser e assim permitir, nos vemos de volta então na terça-feira que vem. Grande abraço para todos e até lá, se Deus quiser. Paz e bem. La voce di Maria, dolce melodia che ci porta al cuore. Meus irmãos, depois de ouvirmos essa palestra com tantos ensinamentos em torno do Mestre Jesus, que tudo que o nosso irmão Arthur falou para a gente sobre a oração fique de reflexão para o nosso dia a dia. Então, meus irmãos, vamos ao passe? Senhor Jesus, irmão amigo, nesse momento estamos todos aptos a receber a dádiva do passe. Passe esse que será um norte, uma luz, um caminho em nossas vidas. Quando Jesus, o Senhor, estender amorosamente os seus braços sobre nós, sobre nossas cabeças, de suas mãos, Jesus, vão cair sobre nós gotas de fluidos regeneradores, curativos, consoladores e de paz. Paz essa, Jesus, que os nossos corações anseiam. Que na hora que esses fluidos forem caindo sobre cada cantinho do nosso corpo, transformados em gotas curativas, elas irão todas para os lugarzinhos certos. Porque, Jesus,
Só o Senhor sabe onde dói em cada um de nós. Só o Senhor sabe, Jesus, por tudo que passamos. Então, Jesus, que o Senhor possa sempre ser o nosso norte, a nossa luz, a nossa paz e a nossa tranquilidade. Tranquilidade essa, Jesus, tão almejada por todos nós. Nesse momento, estamos todos no aconchego dos nossos lares. E te pedimos, Jesus, que coloque em volta das nossas casas um cordão fluídico, luminoso, de energia protetiva. Onde, Jesus, que desse cerco de luz nenhum mal vai nos atingir, porque teremos, Jesus, a sua proteção. Eu ainda pego, Jesus, todos esses meus irmãos e coloco nos seus braços amorosos, pois eu sei, Jesus, que de lá o Senhor só vai deixar eles saírem quando estiverem refeitos de todas as suas dores, de todos os seus males. Males esses, Jesus, do corpo e do espírito. Senhor Jesus, irmão amigo, as nossas águas, Jesus, estão expostas sobre a mesa. Que o Senhor possa colocar nelas o remedinho necessário para que continuemos o nosso tratamento. Pois nós sabemos, Jesus, que o Senhor pode tudo, que nós podemos tudo também, Jesus, no Senhor, porque o Senhor sempre nos fortalece. Então, Jesus, eu te convido, continue conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja, Jesus, graças a Deus. Gli occhi di Maria